Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon, e nessa frente 2 o nosso objeto de conhecimento serão as escalas termométricas. Mas professor, para que servem as escalas termométricas? Bem, há uma necessidade de quantificar as noções de sensação térmica de frio e quente, então inventou-se a priori o termômetro e consequentemente originou diversas escalas termométricas. Essas escalas termométricas se baseiam no ponto de fusão e no ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É o ponto onde a água derrete. Por exemplo, ela sai do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é onde a água vira vapor, ela sai do estado líquido para o estado gasoso. E o que é interessante é que temos três escalas, as três principais, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, e temos o ponto de fusão e ponto de ebulição, respectivamente. Em Kelvin temos 273 Kelvin, 373 Kelvin, ponto de fusão e ponto de ebulição. Na escala Celsius temos 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Fahrenheit temos o ponto de fusão 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. O que é interessante é que a escala Kelvin é chamada de escala absoluta de temperatura, pois não existem números negativos nessa escala. E o que é interessante, aqui no Brasil nós usamos mais graus Celsius, né? 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 40 graus Celsius, chega a nossa sensação térmica aqui no município de Belém do Pará. E a escala em Fahrenheit é mais utilizada nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Mas vamos ver como essas escalas termométricas se relacionam entre si. Mais uma vez reforçando que elas se baseiam no ponto de fusão e no ponto de ebulição, então temos uma mínima massa e uma mediana, correto? Para serem computadas. Respectivamente, ponto de fusão 0 a 100 na escala Celsius, na Fahrenheit de 32 a 212 e na escala Kelvin 273 até uma máxima de 373, respeitando assim um ponto de fusão. Aí o que é que nós podemos relacionar? Essas escalas, então, elas têm uma proporção entre si. A fórmula que expressa matematicamente essa relação é C sobre 5, ou seja, temperatura em graus Celsius sobre 5, igual a temperatura grau Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Anote essa fórmula que ela é muito importante, porque nós vamos relacionar essas escalas de 2 em 2, de uma para com a outra. Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica essa relação de 2 em 2. Ou seja, a aplicação dessas proporcionalidades entre as escalas em pares, Celsius e Fahrenheit, Celsius e Kelvin e Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit, por exemplo, fica Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Se você quiser utilizar a relação entre Celsius e Kelvin, perceba que a temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Mas se, por exemplo, numa situação, um problema, houver a necessidade de relacionar Kelvin e Fahrenheit, a equação que você vai utilizar é Tk menos 273 sobre 5, que é igual a Tf menos 32 sobre 9. Perceba, então, que há uma proporcionalidade entre elas. Uma razão no primeiro membro igual a segunda razão no segundo membro. Aí você aplica o produto dos meios igual ao produto dos extremos, isolando a variável que se pede. Anote muito bem essas relações para que nós possamos fazer as atividades com êxito. Já se a situação problema solicitar para você a variação de temperatura, você vai ter a seguinte relação matemática. A variação da temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em grau Fahrenheit sobre 9, que será igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 5. O que é esse delta? Esse delta é uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Tranquilo? Aí você tem aqui abaixo a relação entre essas escalas, entre a variação de temperatura nessas escalas.
Por exemplo, a variação da temperatura em graus Celsius é equivalente à variação da temperatura na escala Kelvin. E ao lado você pode perceber a variação de temperatura em Celsius e Fahrenheit. Você vai utilizar essa relação. A variação de temperatura em graus Celsius é igual a 5 nonos multiplicado pela variação da temperatura em graus Fahrenheit. Ou você pode dizer que é 5 nonos da variação da temperatura em Fahrenheit. Não esqueça, anote isso daí para nós podermos resolver determinadas situações, problemas. Reforçando, se falou em variação de temperatura, você utiliza essa equação matemática. Vamos então às atividades. Muito bem. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, o calor é definido como algo quente e a temperatura mede a quantidade de calor de um determinado corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Alternativa A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Alternativa B, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. C, a chama do fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Letra D, a água quente está em uma caneca, é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. E alternativa E, um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura do que a dele. Pense um pouco, então vamos à resolução. A letra A é a certa, os conceitos corriqueiros mostram-se limitados para explicar o motivo de que a temperatura da água ficar constante enquanto ela estiver em ponto de ebulição a 100 graus Celsius. A partir daí ela permanece com a mesma temperatura e o estado físico da matéria só faz mudar de fase, saindo do líquido para o gasoso. Continuando, isso acontece porque, de acordo com um exemplo fornecido pelo enunciado da questão, se continuarmos fornecendo calor a um determinado corpo, o natural é que ele continue aumentando sua temperatura, o natural, e não o que acontece durante as mudanças de fase, quando as temperaturas permanecem constantes, mesmo se o corpo estiver recebendo calor. Vamos a uma próxima questão. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre as máximas do verão e a mínima do inverno anterior foram de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Muito bem, então vamos à resolução, levando em consideração que ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9, e ele falou que essa variação de 60 graus Celsius precisa ser passada, na verdade ele quer o valor em grau Fahrenheit. Então você substitui os valores, 60 dividido por 5, que é igual a ΔF sobre 9, aplica produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 60 dividido por 5 é igual a 12, o 9 no segundo membro da equação, que está dividindo passa multiplicando, logo temos 12 multiplicado por 9, que é igual a 108 graus Fahrenheit. Alternativa D. Em sala de aula, o professor Brian fez a seguinte pergunta: existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na Fahrenheit? A resposta coletiva dos alunos foi que tal temperatura seria igual a... Muito bem, leia atentamente, verifique as alternativas e vamos à resolução. Perceba então que a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então fica C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Percebemos o seguinte: vamos dizer que essa temperatura em grau Fahrenheit seria
igual a graus Celsius. Então vamos substituir F por C. Fica C sobre 5 igual C menos 32 sobre 9. Vamos isolar a variável que se pede, aplicando o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Perceba então que esse valor é igual a menos 40 graus. Ou seja, a temperatura que coincide nas escalas Celsius e Fahrenheit é igual a menos 40 graus. Um forte abraço e a vitória é sua.